Filemon, Epístola de Paulo a Filemon. Eu denominei essa mensagem de hoje como um bilhete a Filemon e à igreja. Um bilhete a Filemon e à igreja. E como é a palavra de Deus, né? É verdade esse bilhete. Né? Meus irmãos, por que eu estou chamando de bilhete aqui? Entre os estudiosos, fala-se que essa epístola, há um debate sobre a natureza desse documento, se é uma carta, de fato, uma carta pessoal, se é uma epístola que era para ser lida entre as pessoas, entre mais pessoas, ou se era um bilhete pessoal. Então, muitos estudiosos falam que a carta de Paulo a Filemon é um bilhete, um pequeno bilhete que Paulo escreveu no papiro, né, num documento, e mandou para um homem chamado Filemon. E de fato parece um bilhete, é uma carta uma mensagem bem direta para Filemon. Mas como a gente vai perceber, apesar dela ter um cunho muito pessoal, Paulo fala com Filemon, apesar de ser de ter um cunho, um teor pessoal, mas essa carta é direcionada para toda a igreja, tanto na época como de todos os tempos, para a igreja hoje. Então, vamos ler. É sempre um desafio para mim, quando eu vou pregar numa carta. Por quê? Quando a gente vai pregar numa epístola aqui do Novo Testamento, a gente vai pregar os primeiros versículos. Se a pessoa se propõe a pregar todos os versículos, vai pregar os primeiros versículos. E os primeiros versículos são desafiadores para pregar para a igreja, porque os primeiros versículos são saudações, geralmente. E como é que eu vou pregar uma saudação para os irmãos? O que é que eu vou dizer para os irmãos aqui? Por exemplo, o versículo 1 diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Como é que eu vou pregar esse versículo para os irmãos? É um desafio. E aí ele fala, e a irmã Áfia, no segundo versículo, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Versículo 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu prego isso aqui para os irmãos? Né? É um desafio. Então, veja que não é uma tarefa muito simples. Mas o meu objetivo essa noite, além de pregar nesses primeiros versículos, é tentar mostrar qual é o propósito da carta de Filemon, certo? Eu não vou falar muito aqui de contexto histórico, que à medida que nós formos pregando, nós vamos ter mais ou menos umas 4 ou 5 mensagens aqui nessa epístola. À medida que nós formos pregando, eu vou dando detalhes sobre contexto histórico, sobre a ocasião em que ela foi escrita, né? O que é que Paulo estava enfrentando, o que é que Filemon estava enfrentando, enfim. Então, eu vou ler novamente o versículo 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós já oramos com a irmã Vani, nós vamos seguindo aqui. Então, ao ler essa carta, quando a gente lê essa epístola a Filemon, uma coisa que salta aos nossos olhos, que quando a gente lê, a gente percebe as circunstâncias em que ela foi escrita. A gente começa a perceber as circunstâncias que Paulo está tratando aqui. E todo o ambiente que está por trás. Aonde Paulo estava, para quem ele está escrevendo, qual é o problema. Fica muito claro quando a gente lê a carta. Então, por exemplo, o versículo 1 começa dizendo que Paulo é um prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele escreve uma carta, como se fosse um bilhete, para um cristão chamado Filemon. Filemon, que tem como um dos significados, né, amigo que beija, alguma coisa, aquele que beija, é o significado de Filemon. Então ele escreve a carta, ou esse bilhete, para um homem chamado Filemon. No decorrer da carta, você vai perceber que Paulo fala de um outro homem chamado Onésimo, que não é um nome muito comum por aí, né? Você não vê ninguém chamado Onésimo, não é verdade?
Mas a irmã Avani disse que se tivesse outro filho seria Onésimo, o nome dele. Mas Onésimo, ele era um dos escravos de Filemon, certo? Um dos escravos de Filemon. No decorrer da carta, a gente percebe que esse Onésimo, escravo de Filemon, fugiu da casa de Filemon. E fugiu, provavelmente, ele fez alguma coisa errada. Ele fugiu, né? Provavelmente, o que ele fez foi roubar o seu senhor, Filemon. Onésimo deve ter furtado alguma coisa, roubado alguma coisa da casa de Filemon e fugiu. Subentende-se que Onésimo, quando fez isso, não era crente. Porque a gente vai perceber no decorrer desse estudo que Onésimo conheceu o apóstolo Paulo numa outra localidade, na prisão onde Paulo estava, conheceu ele, e Paulo então pregou o evangelho para Onésimo. A gente percebe versículo 15, deixa eu ver aqui. Versículo 15, 16 e os versículos seguintes vão dizer que Paulo vai pedir a Filemon que receba de volta Onésimo, certo? De alguma forma, como eu disse, Onésimo se converteu após encontrar o apóstolo Paulo. E o versículo 10 e 11 vai dizer que Onésimo prestou algum serviço para o apóstolo Paulo. Mas diz que ele tinha um desejo de retornar para Filemon, para o seu senhor. E Paulo é quem faz essa mediação. O apóstolo Paulo escreve para Filemon, para que perdoe o seu escravo, para que, diante da sua nova posição em Cristo, tanto Onésimo como Filemon, o fato de serem cristãos, que ele possa recebê-lo de volta. E Paulo escreve explicando a situação de Onésimo e pedindo, com base no amor cristão, que ele receba aquele escravo como um irmão caríssimo, ao invés de puni-lo. Um costume romano era punir os escravos. E dizem que uma punição máxima que se dava aos escravos desobedientes, né? Os escravos que cometiam algo contra os seus senhores, era uma das penas máximas era a crucificação. Então, por exemplo, Onésimo corria o risco de ser crucificado, se Filemon assim ordenasse. Disse olha, ele me roubou, esse escravo aqui me roubou. Então ele seria crucificado como um malfeitor. Mas o fato dele ser cristão é diferente. O apóstolo Paulo pede a ele, em nome do amor cristão, né, que ele receba de volta. E diz aqui no decorrer da carta que o apóstolo Paulo estava disposto até a reparar qualquer dano que ele tenha causado, pagaria do próprio bolso, né, qualquer coisa que ele tenha feito, quando ele estivesse com Filemon. O que é interessante aqui nessa carta? Eu falei, uma das coisas interessantes aqui que traz algum conflito para os nossos dias é que aqui fala de Filemon, de Onésimo, um escravo de Filemon. Filemon é um crente, Onésimo também se tornou crente, mas ainda há entre os crentes essa relação senhor-escravo. Ou seja, aparentemente o cristianismo não aboliu a escravidão. Por que eu estou dizendo isso? Muitos críticos da Bíblia, muitos críticos do cristianismo, usam desse tipo de argumento contra a nossa fé, dizendo que a Bíblia e o cristianismo favorecem a escravidão. Que a Bíblia é a favor, não nega a escravidão, é a favor. E pelo menos não sugere a abolição. Só que isso não é verdade. Veja, no Novo Testamento nós não vamos ter a expressão alforria, nós não vamos ter a expressão revolta, né, revolta dos escravos contra os senhores, nós não vamos ter esse tipo de incitação. É interessante
é interessante esse ponto aqui, porque em nossos dias a ideologia política, uma parte da ideologia política sugere que é necessário a parte opressora, a parte que sofre na mão dos burgueses, né, dos ricos, as pessoas pobres, enfim. Elas devem se revoltar contra a classe dominante, promover uma revolta. Só que no cristianismo não existe esse tipo de revolução. A revolução é causada pelo amor, pelo perdão. É diferente. Então, hoje em dia, as pessoas, alguns partidos, algumas pessoas dizem que são capazes de pegar em espada, em armas, para lutar pelos seus ideais. Só que dentro do cristianismo, e aqui falando especificamente da questão da escravidão, Paulo não incita, o cristianismo não incita que nenhum escravo, que nenhuma pessoa que sofre, que nenhum pobre, peguem armas para lutar contra os ricos, contra os senhores de escravo. Não. Pelo contrário, nós temos aqui um outro padrão dentro do cristianismo. Então veja, eu disse que não se usa no Novo Testamento, nem no Novo Testamento, a expressão alforria, revolta. E o padrão que se estabelece entre a relação senhor e escravo é muito alto. É tão alto que a abolição se tornaria uma questão óbvia. Quando você lê as prescrições que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fazem para os escravos e para os senhores, é quase que uma relação familiar. O apóstolo Paulo diz para os servos, lá no capítulo 6 de Efésios, que os servos devem se submeter aos seus senhores, mas que os seus senhores também devem tratar os seus servos bem, porque os servos têm um senhor no céu também, e eles têm senhor no céu, então devem tratar como alguém que é seu irmão, como parte da sua família. Então, esse tipo de relacionamento não existia no mundo secular. O escravo tratar bem, o senhor tratar bem o seu escravo. Por que eu estou dizendo isso? Esse tipo de tratamento do cristão para com seu escravo, logo ia acabar em quê? Em abolição dessa ideia de escravidão. Era apenas um relacionamento senhor e empregado, não mais escravo. Então, a relação deveria ser tal que pareceria uma relação familiar. E aqui em Filemão isso vai ficar muito evidente pela maneira como Onésimo deveria ser tratado e recebido por Filemão. Filemão deveria tratar Onésimo como se fosse um irmão caríssimo. Não se tratava escravo assim. Mas no cristianismo é diferente. No mundo secular não se tratava escravos como escravos, não se tratava escravos como irmãos, mas como escravos, alguém como uma mercadoria, que se não me for útil eu vou vender para outra pessoa. Dentro do cristianismo não era assim. O padrão é elevado. Trate bem. Ele é seu irmão. Ele é sua imagem e semelhança. Quer dizer, era para tratar não como um escravo, mas como um empregado, né? Mais como um empregado, alguém que está lá na sua casa e você deve tratar bem. Aqui no versículo 1, Paulo começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante, meus irmãos, a forma como o apóstolo Paulo inicia essa carta. Porque ele diz: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Quem já percebeu, nas cartas de Paulo, ele inicia sempre falando do seu apostolado. Por exemplo, em Romanos 1, versículo 1, vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou seja, uma relação do seu ministério. Eu, Paulo, eu sou um servo de Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 1, versículo 1, vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aí lá em Tito, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo sempre costuma iniciar suas cartas referenciando a si mesmo como alguém que pertence a Cristo, ao Senhor, a Deus. Então, Paulo, servo de Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo.
Aqui não é diferente. Aqui ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui eu já tenho uma coisa que eu aprendi aqui, eu queria compartilhar com vocês. Seja qual for a minha situação, no caso aqui Paulo diz que está preso. Seja qual for a situação, eu estou em Cristo e sou de Cristo Jesus. Ou seja, a minha identidade, qual é? Está em Cristo. A minha identidade é marcada pelo que eu sou em Cristo. O que eu sou? Sou um filho de Deus, servo de Deus. A minha identidade está em Cristo Jesus. Então, quem sou eu? Eu pergunto. Eu coloquei aqui, eu sou tracinho, o quê? Você pode ser, eu sou escravo de Cristo. Eu sou filho. Eu sou o filho da minha mãe em Cristo. Eu sou mãe, eu sou pai. Eu sou médico, eu sou gari, eu sou aluno. Eu sou qualquer outra coisa, mas eu sou isso em Cristo, porque a minha identidade primeira, ou em última instância, sempre vai bater em Cristo. O que eu sou através de, por causa de e em Cristo. Então, todo crente, em tudo que ele faz, e em tudo que ele faz e é em Cristo. Até a prisão. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Como assim? Jesus prendeu Paulo? Não, ele está preso. É uma prisão mesmo, não é metáfora. Ele está preso. Uma prisão. Você sabe o que é prisão? Pronto, Paulo está preso. Ele está num lugar que ele não pode sair. Tem uma guarda monitorando. Mas ele diz: eu estou aqui preso, mas eu sou o prisioneiro de Cristo. A minha identidade está em Cristo. Então aqui não é um sentido metafórico. Isso é importante, porque algumas pessoas vão dizer que quando Paulo diz eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo que está preso a Jesus. É verdade, é bem verdade que todos nós estamos presos a Cristo, cativos a Jesus. Mas aqui a ideia aqui não é essa. Paulo de fato está preso. Preso. Ele está numa prisão real. Por exemplo, o verso 9, ele diz o seguinte, ó: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Veja essa expressão que ele diz: agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, quem eu sou? Eu sou Paulo. E agora prisioneiro de Cristo Jesus. Essa ênfase, agora prisioneiro em Cristo Jesus, indica uma prisão real. Ele está preso. Versículo 10 diz: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Paulo falando aqui da conversão de Onésimo, que aconteceu numa prisão. De alguma forma, Paulo e Onésimo se conheceram na prisão, ou Onésimo foi evangelizado na prisão, e Paulo, quando ele usa a expressão aqui, algemas, de fato ele estava preso. No versículo 22, ele diz: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então ele diz: olha, eu estou na expectativa de que eu vou encontrar vocês aí em Colossos, seria a cidade. E eu espero que isso aconteça através das vossas orações. Quer dizer, Paulo está preso e ele confia que as orações vai ser o meio pelo qual ele vai ser restituído, vai ser liberto. Então Paulo tinha uma expectativa de ser liberto. Ou seja, para confirmar que o apóstolo Paulo estava preso aqui. Quando ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, ele diz a sua identidade, quer dizer, eu sou o que sou, mas em Cristo. Mas ele também fala da sua realidade. Ele está preso, está escrevendo de uma prisão.
essa carta, meus irmãos, há uma estreita relação entre essa carta e a carta a Colossenses. A carta aos Colossenses. Então, tudo indica, tudo favorece a crermos que Colossenses e Filemão foram escritas na mesma época, do mesmo lugar e para a mesma cidade, Colossos. Certo? Então, Paulo escreveu essa última carta, né, os Colossenses, enviando essa carta, a carta dos Colossenses, pelas mãos de um homem chamado Tíquico. Vamos abrir lá em Colossenses, rapidamente, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. Eu acredito que os irmãos vão entender o que eu quero, a relação que eu vou mostrar aqui entre essas duas cartas. Colossenses 4, versículo 7. Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ou seja, o que parece aqui é que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta de Colossenses, ele escreve pelas mãos desse homem aqui chamado Tíquico. Então, Tíquico está indo aí. E ele vai dar mais esclarecimentos, mais informações sobre a nossa situação. Aí, versículo 9. Em sua companhia vos envio quem? Onésimo. Onde é que fala de Onésimo? Filemão. Onésimo é o escravo fujão. Aí, ó, em sua companhia eu vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é de onde? É de onde? Está lendo o texto, né? É do vosso meio. Ele diz, ó, Onésimo é do vosso meio. Ou seja, de onde ele é? Ele é de onde os irmãos colossenses estão. Onde é que os irmãos colossenses estão? Colossenses é quem nasceu em Colossos. Né? Então, Onésimo é de onde? É de Colossos. Olha, ele é do vosso meio. Eu vou enviar ele também, junto com Tíquico. E eles vos farão saber tudo o que ocorre. Ou seja, Paulo indica aqui que Onésimo era lá de Colossos. Se ele é de Colossos, nós temos uma indicação de que para onde Paulo escreve Filemão? A carta de Filemão. Para onde morava Filemão? Em Colossos. Certo? Então, a ideia aqui seria o seguinte: Paulo enviaria Onésimo de volta até a terra dos Colossenses, até Colossos, e ele ia voltar para o seu senhor Filemão. Vocês estão entendendo, né? Ele vai voltar para o seu senhor Filemão. Tanto como, de volta, como um servo de Filemão, escravo de Filemão, mas agora também como um membro da igreja de Colossos. Está entendendo? Ele agora é um rapaz convertido. Então está voltando para Colossos como um membro da igreja, fiel e amado, mas também agora voltando para o seu senhor Filemão. Então Paulo escreve duas cartas, uma para a igreja em si, de Colossos, e outra para o senhor de Filemão, para o senhor de Onésimo, ambos falando sobre esse irmão. Então agora Onésimo vai para Colossos como um companheiro do apóstolo Paulo, a serviço da igreja de Colossos, e voltando também como um servo de Filemão. Um detalhe interessante é que no capítulo 4 de Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, ele diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Será que Paulo escreve isso pensando em Filemão? Senhores, tratem os seus servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. É como eu disse,
A Bíblia não fala claramente sobre alforria, sobre abolição, sobre revolta contra a escravidão. Mas o padrão é tão alto, os senhores de escravo cristão, eles devem tratar os seus escravos eles devem tratar tão bem seus escravos, que a abolição já fica clara no jeito deles tratar os seus escravos. Está entendendo? Está entendendo, né? Espero que sim. Está entendendo? Amém, misericórdia? Muito bem. O amém não teve amém, mas tudo bem. Então, assim, o que é que a gente percebe? Tanto Colossenses quanto Filemão, as duas cartas, foram escritas do mesmo lugar e provavelmente na mesma data. Então, Paulo estaria preso em Roma, certo? Uma prisão romana, mas provavelmente não uma prisão como a gente está imaginando, mas seria uma prisão domiciliar. Quando você lê Atos, capítulo 28, é o último capítulo de Atos, termina com Paulo numa casinha, só que ali é uma prisão domiciliar. Paulo não pode ir para nenhum lugar, ele está lá sob uma guarda. Tem uma guarda vigiando para ele não sair. Mas diz que Paulo tinha uma certa liberdade para receber pessoas. Então as pessoas iam lá aprender com ele, iam lá visitá-lo de alguma forma. E, ao que parece, sendo assim, e isso faz todo sentido, porque sendo assim, fica claro quando o apóstolo Paulo diz, olha, fulano está aqui comigo, enquanto ele está preso, né? Prendeu todo mundo, a polícia prendeu todo mundo, não é? Não. Prendeu o apóstolo Paulo e de vez em quando tem algum companheiro com ele. Quer dizer, dando alguma assistência, talvez levando comida, talvez indo lá conversar com ele, talvez levando rolos para que ele escreva cartas. Então, Paulo está numa prisão domiciliar, recebendo visitas normalmente, ensinando pessoas ainda sobre o Evangelho. Mesmo uma prisão domiciliar, ele tem uma certa liberdade. E foi nessa ocasião em que ele recebeu Onésimo, o escravo de Filemão, escravo fujão. Então, provavelmente, foi nessa situação aí em que Onésimo foi bater lá. Como eu não sei, por que eu não sei. Ou talvez eu saiba o porquê, né? Deus tinha um propósito ali. Mas ele foi até onde Paulo estava e foi evangelizado pelo apóstolo e discipulado pelo apóstolo, para voltar para Colossos, para o seu senhor Filemão e ser uma bênção também na vida da igreja em Colossos. Então, ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo está na companhia do apóstolo Paulo. Quem escreve a carta é Paulo. Mas ele fala, e o irmão Timóteo? Indicando o quê? Que Timóteo estava lá na presença do apóstolo Paulo, ajudando, auxiliando na sua prisão. Ele diz, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, o trato do apóstolo Paulo com Filemão é bem carinhoso, quando você lê aqui essa epístola. É muito carinhoso. Diante do pedido que ele vai fazer, um pedido que ele vai fazer importante, né? Haja vista a situação de Onésimo com Filemão, ele começa tratando de um modo carinhoso com Filemão, de uma forma que ganhe a boa vontade dele, né? É uma forma de ganhar o seu coração. Então, ao chamá-lo de amado, aqui no versículo, ele lembra que os crentes são uma comunidade de amor mútuo. Os crentes fazem parte de uma comunidade de mútuo amor. Depois Paulo vai mostrar que Onésimo deveria ser tratado do mesmo modo, com amor. Paulo chama ele aqui de amado, né? Filemão, ao amado Filemão. Mas ele diz aqui no versículo 16 que o apóstolo deveria tratar Onésimo não como escravo, muito acima do escravo, como irmão caríssimo. Irmão caríssimo. Veja, aqui não tem abolição da escravidão, diretamente. Mas fica claro que essa carta é uma carta de alforria, de liberdade. Dentro do cristianismo não tem prisão, não tem opressão. No cristianismo há liberdade. E Paulo diz, você vai tratá-lo como irmão caríssimo. Então Paulo chama de amado
e diz que Onésimo deveria ser tratado também como uma pessoa amada. Veja que é o amor que une os crentes, é o amor que junta os crentes. É por meio do amor que nós superamos as diferenças. Todos nós somos diferentes. Na igreja tem negro, branco, amarelo, pardo. Tem de todas as cores, todos os cabelos, ou sem cabelos. Cabe todos na igreja, né? Todas as diferenças da igreja. Digo diferenças, claro, algumas restrições, né? Dentro dos limites da palavra de Deus. Mas a igreja é para todos. E é uma comunidade de pessoas amadas, que superam as suas diferenças pelo amor. A igreja é uma comunidade de pessoas amadas por Deus e amadas por cada um. Cada um ama uns aos outros. E cada um está disposto a buscar o bem-estar do outro. Isso é ser igreja. Na igreja não há lugar para acepção de pessoas. Na igreja não há lugar para tratamento diferenciado. Tratar alguém com privilégios. Na igreja não é lugar para isso. Veja, na igreja não é lugar. As pessoas falam muito de racismo hoje em dia, às vezes tem até alguns exageros da ideologia, né? Das ideologias. Mas na igreja não é lugar para racismo também. A igreja não aprova racismo. Ou a Bíblia não aprova racismo. Não aprova tratar as pessoas com diferença, com acepção. Todos devem ser amados, igualmente amados, cuidados. E um buscando o bem-estar do outro. Paulo também chama Filemon, não só de amado, mas de colaborador, aqui no versículo 1. Colaborador. Essa expressão é interessante, porque a ideia de colaborador aqui é cooperador também, é outra expressão. E cooperador, quando você escuta, você lê essa expressão cooperador, você lembra que o apóstolo Paulo costuma usar essa palavra, tanto colaborador como cooperador, como companheiro, indicando pessoas que participam com ele, que auxiliam com ele, colegas de ministério, que auxiliam na obra do evangelho. Por exemplo, um companheiro do apóstolo Paulo, Timóteo. Outro companheiro do apóstolo Paulo, Tito. Outro companheiro do apóstolo Paulo. Tem um casal de companheiros, vocês lembram? Priscila e Áquila. Começa com a mulher, Priscila e Áquila. Certo? Esse é machismo, começar com o nome do homem. Priscila e Áquila. Ou Áquila e Priscila. Tem um homem chamado Urbano, cooperador de Paulo, lá em Romanos 16. Epafrodito, lá em Filipenses. E agora ele chama Filemon de colaborador, nosso colaborador. Não se sabe, meus irmãos, até que ponto Filemon ajudou o apóstolo Paulo em alguma coisa. Nós não temos nenhuma informação sobre Filemon nas outras cartas, nos outros livros. A gente não sabe nada sobre Filemon, a não ser o que está escrito aqui na carta. Mas é possível que ele esteja falando dele ser colaborador de um modo mais geral, generalizado. Como a gente diz que o crente lá do outro lado do mundo é nosso colaborador, nosso companheiro, por termos a mesma fé. De todo modo, a ideia aqui também pode ser de que todos nós, todos os crentes, são colaboradores uns dos outros, são companheiros, são cooperadores. Mais do que isso, todos nós somos colaboradores do reino de Deus. Quando nós pregamos, quando nós cantamos, quando nós estendemos a mão para ajudar alguém, quando nós contribuímos financeiramente, quando nós oramos, nós estamos cooperando com o reino de Deus. Então, seja lá qual for a relação do apóstolo Paulo com Filemon, mas aqui sugere, meus irmãos, que não era um companheirismo tão próximo. Ele é nosso colaborador, não é que ele estava tão próximo, mas de um modo geral, indicando que todo crente, de alguma forma, colabora com o reino de Deus, quando ele presta o seu serviço
para o Senhor na igreja, na sociedade. Ele colabora com o evangelho. Aqui no versículo 2, ele diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então Paulo escreve para Filemon, e ele direciona não somente a Filemon, mas a Áfia e a Arquipo. Quem é Áfia? É a Fia. Quem é Áfia? Áfia é entendida aqui, meus irmãos, e parece que não há muitas dúvidas sobre isso. Áfia seria a esposa de Filemon. Muitos os comentaristas que eu li geralmente concordam com isso. Áfia seria a esposa de Filemon. Por quê? Ele diz aqui: ao amado Filemon, nosso colaborador, e a irmã Áfia. Quer dizer, o fato do nome dela estar sendo citado de imediato indica essa ideia de que ela seria esposa dele. E Arquipo, quem seria Arquipo? Ele diz, nosso companheiro de lutas. Arquipo poderia ser um membro da família. Talvez um filho de Filemon e Áfia. Talvez. Não é algo demonstrável, certo? Não é uma ciência exata. Mas, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 17, você não precisa abrir, mas lá Arquipo é citado. Arquipo é citado como alguém que deveria se atentar para o ministério que recebeu do Senhor para cumprir. Quando Paulo escreve para os Colossenses, ele diz: olha, digam a Arquipo, dizei a Arquipo, atente para o ministério que recebeste do Senhor para cumprir. Indicando o quê? Que aquilo que eu estava dizendo, que essa carta foi escrita para a cidade de Colossos, tem tudo a ver. Arquipo é citado lá em Colossenses e é citado aqui também. As duas cartas escritas para a cidade de Colossos. Uma para a igreja e outra para Filemon, e a igreja que se reúne em sua casa. Talvez a mesma igreja, mas aqui é mais direcionada a Filemon. Então, em algum momento, Arquipo seria alguém que foi negligente com o ministério do evangelho. De toda forma, o apóstolo Paulo chama ele aqui de companheiro de lutas. E aqui é bem interessante essa expressão companheiro de lutas, porque mostra que Arquipo era alguém que se esforçou, foi alguém que se esforçou nas lutas em prol do evangelho. E eu quero enfatizar esse termo, porque o cristianismo, ou o serviço cristão, ele está mais para uma luta, pegando aí a nossa época aí pegando carona nos Jogos Olímpicos, o cristianismo está mais para uma luta física, um combate físico no tatame, no coisa lá, como é? No negócio. Tá mais para uma luta do que para uma ginástica artística, por exemplo. Porque a ginástica artística, nós ganhamos uma prata e um ouro, né? É nosso. Eu não fiz nada, mas, enfim, eu senti como se eu estivesse pulando. Mas vamos lá. A ginástica artística, há uma grande preocupação, uma grande ênfase na performance em si, né? Na performance, na repetição dos movimentos, em executar os movimentos ensaiados com o máximo de perfeição possível, até chegar numa vitória. E assim, há uma disputa acirrada por pontos, mas há uma relação de amizade ali entre os participantes ali. Agora, numa luta, embora você também não tenha uma inimizade com o seu oponente, mas numa luta o objetivo é vencer o combate. E para vencer o combate, você é um vencedor do combate, mesmo que ao final da luta você saia com o olho roxo, inchado, né? Você é vencedor. Não, eu venci a luta, os juízes deram a vitória a mim, mas eu tô já caindo aqui, a minha pressão baixou, o olho está inchado. Mas é o vencedor, vai ganhar a medalha de ouro, igual uma pessoa que ganhou no nocaute no primeiro round, só com um soco, só um murro. Então, um ganhou em menos de 1 minuto, outro ganhou em 9 minutos, mas ambos ganharam. O que quer dizer?
Repetindo, numa luta o objetivo é vencer o combate, mesmo que seja com o olho inchado. No serviço cristão, também, é cheio de desafios. E pode ter feridas. Serviço cristão é luta, é combate. Há conflito direto entre luz e trevas. Vai haver conflito sempre entre luz e trevas. E, como ele diz aqui, companheiro de lutas, né, Arquipo, não é uma luta de um só. O cristianismo não é uma luta de um só. O serviço cristão não é para um só. É para a igreja. Exige companheirismo na luta cristã. Então, seja no serviço na igreja ou na luta contra o pecado, a gente sempre precisa de pessoas para sermos vencedores. É luta. A gente precisa, para ser vencedor, a gente precisa de ajuda. E você precisa da igreja. Você precisa do companheirismo dos irmãos para a luta que se enfrenta neste mundo. Você deve valorizar isso. Valorizar os irmãos, valorizar a igreja, valorizar o companheirismo para vencer as lutas no serviço cristão, a luta contra o pecado. Então ele diz, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então o versículo 2, ele termina mostrando que, embora essa carta tenha sido escrita para Filemon, essa pequena carta ela é para a igreja toda. Veja, nos tempos antigos, né, no primeiro e segundo século da era cristã, não havia templos cristãos. O templo que havia no Novo Testamento, por exemplo, até o ano 70, né, era o templo judaico, era o templo dos judeus. Não havia templos cristãos. Inclusive, essa ideia, a palavra templo, para se referir à igreja, surgiu bem depois, né? Mas, para ser mais direto, assim, essa construção aqui não é um templo, certo? Aqui é um prédio, é um galpão, é uma sede, é a sede da Igreja Batista Regular do Catolé. Mas a ideia de templo é uma referência ao templo judeu. Mas não havia templos. E os irmãos se reuniam em vários lugares, em rios, né? Você tinha uma mulher chamada Lídia, vocês lembram? Vendedora de púrpura. Ela estava onde? Quando ela foi evangelizada? Estava no rio. Tinha um lugar lá, um espaço no rio, um povo que orava, né? E os crentes se reuniam no rio, na beira de um rio, se reuniam no templo dos judeus mesmo, faziam um pequeno grupo lá entre os judeus. Tinha um rabino ali falando alguma coisa, e aqui os crentes no templo, na sinagoga. Mas um dos lugares prediletos dos crentes do primeiro e segundo século era se reunir nas casas. Se reunir nas casas. Por exemplo, Priscila e Áquila, eles são citados pelo apóstolo Paulo como um casal que abrigava a igreja na casa deles. Então, era comum irmãos cederem suas casas para a realização de cultos, da adoração a Deus. E não é à toa que essa carta, ela faz parte do texto bíblico aqui. Ela faz parte da Bíblia, essa carta de Filemon. Como eu disse, ela é uma carta pessoal, né? Paulo escrevendo para Filemon. Aí eu fiquei pensando, como é que essa carta foi registrada aqui como um texto bíblico, inspirado por Deus? Se ela é tão pessoal. Só que Paulo, ele teve esse cuidado. Ele escreve para Filemon, para a família dele, Áfia, Arquipo, e a igreja que está em tua casa. Então, não é uma carta meramente pessoal, tratando de assuntos meramente pessoais. É uma carta para a igreja. Trata de assuntos importantes para a igreja, conforme a gente vai ver nos próximos domingos. Não era só para Filemon, era para nós também. E veja, é muito atual. Não é porque as pessoas falam tanto sobre liberdade, sobre opressão, sobre
trabalho forçado, trabalho escravo, sobre responder à ofensa do mesmo modo. Essa carta nos ensina, nos inspira a agirmos sempre com perdão para quem nos ofende, para quem nos fez mal. Então, não é uma carta só para Filemon, para aquele problema específico, que Filemon deveria ser receptível a Onésimo, o seu escravo. Mas é para todos nós. Ela é uma carta sobre perdão, sobre receber alguém que nos ofendeu e chamando de irmão caríssimo, amado, mesmo que tenha nos ofendido. Então é uma carta para todas as épocas. E nós finalizamos aqui no versículo 3. Eu disse a vocês que não é muito simples pregar uma saudação de uma carta, mas estamos chegando lá. Não é muito... Eu disse o quê? Difícil? Não é muito simples. É difícil. Não é muito simples. Vamos lá. Ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Então, uma carta bem direitinho, né? Você tem o remetente, Paulo. Destinatário, Filemon e a sua família. E você tem a saudação: graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, para não falar isso tudo, né, só dizem assim: saudações cristãs. Já viram? Para não dizer isso tudo: graça e paz, irmão, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, amém. Aí algumas pessoas, para diminuir, para encurtar, só dizem assim: saudações cristãs. Já sabe o que é, né? Então, essa saudação ela é típica do apóstolo Paulo. É típica do apóstolo Paulo. E é dirigida a Filemon e toda a igreja. Graça é o favor de Deus, imerecido e livre. É importante essa ênfase. Graça é um favor de Deus que a gente recebe sem merecer. Eu acho que isso todo mundo sabe. A gente recebe sem ter feito nada para obter. Mas a graça de Deus também é livre. Por quê? Ele age livremente. Ele não transmite sua graça porque foi constrangido, porque ele sentiu um toque no coração, porque alguém fez por merecer. Porque alguém, fulano agiu de tal forma que eu vou ser gracioso com ele. Não. Graça é o favor imerecido de Deus. E ele oferece o seu favor de modo livre, voluntário. Certo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra disso? Graça na salvação. E ele concede graça aos seus filhos por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, lá na cruz. E ele concede paz também, quando justificados pela fé. Vocês lembram de Romanos 5:1? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Paz, meus irmãos, é uma certeza. Paz tem a ver com a certeza. O William Hendrickson, ele diz uma coisa interessante: paz é a certeza de reconciliação pelo sangue da cruz. Como assim? Paz não tem a ver com eu estou sentindo uma paz, não é isso, certo? A gente confunde muitas vezes paz com o sentimento de paz. Aquele sentimento, eu estou sentindo uma paz, um vento friinho, suave, um vento sem barulho, uma paz. Eu estou sentindo Deus hoje, né? Não, paz não é isso. O mundo pode estar pegando fogo e você pode ter paz, entendeu? Porque a ideia de paz aqui é a certeza de que Cristo me reconciliou com Deus. Ele diz, quando Paulo diz em Romanos 5:1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, está falando, a nossa relação com Deus já não há mais conflito. Já foi oferecido graça. A paz vem da graça, né? De Deus. Já não há mais conflito entre eu e Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus.
Eu tenho paz com Deus. Tem na guerra, né? Quando um levanta a bandeira branca, acabou a guerra, acabou aquela situação. Nós não estamos mais em conflito. Acabou o conflito. Então, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, indicando que quando nós fomos alvos da graça de Deus pela salvação em Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E essas palavras de Paulo devem ser encaradas como uma oração. Uma oração que, quando alguém faz essa saudação, deve também ser encarada como uma oração. Uma das coisas que eu tenho aprendido a encarar as coisas assim, né? A minha avó, Dona Ana, minha avó Ana, que já está no céu, junto com o meu avô, seu Sebasto. A gente brinca, chama de seu Sebas. Ele era pedreiro. E eu tinha um sonho de ser pedreiro por causa dele. E quando eu era criança. Eu quero ser pedreiro. Eu acho lindo, tá? Por causa do meu avô. Mas sempre que eu pedia a benção à minha avó, benção, vovó. Aí ela dizia, uma das coisas que ela dizia é: Deus te faça feliz. Deus te faça feliz. Eu achava uma das coisas mais lindas que eu ouvia da minha avó. Deus te faça feliz. O meu avô, Deus te abençoe. Assim, na época eu não entendia, eu entendia como um costume bonito, né? Mas quando você vai crescendo, você vai prestando atenção no significado disso. Eu achei muito interessante. Primeiro, eu fui crescendo um pouquinho mais, eu fui pensando, poxa, isso é tão vazio. Às vezes as pessoas falam isso de maneira tão vazia. Mas depois eu percebi que isso pode ser algo muito bom, na verdade. Principalmente quando vem de um crente. Quando o crente diz: Deus te abençoe, Deus te faça feliz, que Deus te dê juízo. A minha avó também às vezes dizia isso: que Deus te dê juízo, Deus te dê juízo, que Deus faça isso com você. Nós devemos encarar essas coisas, especialmente vindo de crentes, como uma oração. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus te dê juízo, que Deus te dê sabedoria. Bença, avó, que Deus... Bença, tio, que Deus... É uma oração. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma oração. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma oração para que nós nos apropriemos da graça de Deus. É claro que nós já fomos alvos da graça, já recebemos, mas é reconhecermos que é por ela, pela graça que nós vivemos. E é pela paz de Deus, é por causa da paz de Deus que nós temos a segurança de que nosso relacionamento com Deus já foi reconciliado por Cristo. Então, quando alguém diz graça e paz, amados irmãos, a gente diz amém. Mas não deve ser aquele amém, sabe? Amém, como uma reza qualquer. Mas com o sentimento de que, amém, eu tenho isso, eu já tenho isso. Amém, que eu possa usufruir mais disso. Se apegar, se apropriar dessa verdade. E apenas os crentes em Cristo Jesus podem desfrutar disso, graça e paz. Quem no mundo pode se sentir seguro de que Deus o salvou? Quem no mundo pode se sentir seguro de que é filho de Deus? Quem no mundo pode dizer: Deus não está irado comigo? Ou Deus não está com raiva de mim? Deus não tem raiva de mim? Sabia que Deus tem raiva? Raiva no sentido de ira, né? Sabia que Deus se ira com pessoas? Se ira. Isso é tão sério que ele derramou a sua ira sobre o seu filho, para pagar o preço daqueles que nele crê. Mostrando que Deus leva o pecado muito a sério. E eu sempre fico incomodado quando as pessoas desprezam a Deus,
quando não leva a sério o pecado, né? Deus levou tão a sério o pecado, eu sempre penso nisso. Deus levou tão a sério que mandou seu filho para morrer pelos nossos pecados. Deus leva a sério demais. Mas também Deus nos ama muito para enviar o seu único filho. Quem no mundo pode dizer: estou seguro, eu sou filho de Deus, eu tenho paz com Deus? Quem no mundo pode dizer isso? Só quem pode dizer isso é o crente. Só quem pode dizer isso é aquele que depositou a sua fé em Deus, que tem paz, que vem pela graça. E mais uma vez, meus irmãos, enfatizando aqui, né? Quando você ouvir alguém dizer, alguém saudar, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, diga amém, mas não só como um amém, porque se não disser amém vai ficar fraco no culto e todo mundo tem que se engajar e dizer amém junto para poder o culto ficar animado. Mas diga amém e feche os olhos no seu coração, né? Enfim, feche os olhos e diga amém, amém. A graça do Senhor esteja comigo. A paz do Senhor esteja comigo. Que é o que nós já temos. E é isso que vai nos confortar, a graça e a paz. É isso que vai nos encorajar, a graça e a paz do Senhor. É isso que vai nos animar, a graça e a paz do Senhor. É isso que vai nos fortalecer, a graça e a paz do Senhor. Então que todos nós possamos nos apropriar dessa verdade. Nós possamos dizer amém a isso. E receber sempre a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.